Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá? Vamos lá para o nosso livro A Mulher de 30 Anos, do Honoré de Balzac. Estamos ali parados no momento em que a nossa heroína começa a sentir uma certa atração por um novo personagem agora, que chama-se o Carlos, não é? Se você está acompanhando bem a história, o nosso romance está se encaminhando para para uma solução interessante também, não é? Página 125, estou lendo então, como eu disse, aqui ó, a mulher de 30 anos. Repetindo aqui, e localizando, obviamente, onde é que nós estamos, eu estou na terceira parte, que é o título Aos 30 anos. Vamos lá? Então, nós estamos parados exatamente nisso aí. O Carlos aparece na vida da Marquesa e parece que aí é um jogo de sedução importante. Vamos lá então? Ó, Carlos encontrou a senhora Daiglemont pensativa. Mais uma visita dele lá. E quando lhe perguntou, num tom penetrante, que as doces magias do coração tornaram persuasivo, que tem? Ela absteve-se de responder. Essa deliciosa pergunta acusava um perfeito entendimento de alma, e com o instinto maravilhoso da mulher, a marquesa compreendeu que os queixumes ou a expressão de seu pesar íntimo seriam, de qualquer modo, uma ameaça de compromisso. Se suas palavras já tinham uma significação clara para ambos, em que abismo não iria ela meter os pés. Ela leu em seu íntimo lucidamente e calou-se. E seu silêncio foi imitado por Van de Ness, que é o Carlos. Não estou bem, disse por fim, temerosa com o alto significado de um momento em que a linguagem dos olhos supriu completamente a importância das palavras. Aqui veja, localizando no texto, provavelmente aqui uma ilação minha, ela não está bem porque ela percebe que começa a caminhar para o caminho da paixão. Que, você sabe, o caminho da paixão é sem controle. Ele já está nesse e ela, nós já sabemos pelo texto, também está. Talvez isso é que esteja incomodando a nossa personagem. Senhora, respondeu Carlos numa voz afetuosa, mas violentamente emocionada. Alma e corpo formam um todo. Se fosse feliz, seria jovem e louçã. Por que recusa pedir ao amor tudo aquilo de que o amor a privou? Julga a vida terminada no momento em que, para a senhora, ela começa. Confie-se aos cuidados de um amigo. É tão doce ser amado. Ele está tentando empurrar a nossa heroína aqui exatamente para essa paixão que ele acredita, porque ele está nisso, acredita que ela também esteja, e ela está apaixonada. Já estou velha, disse ela. Nada me excusaria de não continuar a sofrer como até agora. Diz-me que é preciso amar? Pois bem, eu não devo nem posso amar. Afora o senhor, cuja amizade suaviza um pouco minha vida, ninguém me agrada, ninguém seria capaz de afugentar minhas recordações. Eu aceito um amigo, mas fugiria de um apaixonado. Depois, seria generoso de minha parte trocar um coração desolado por um coração jovem, acolher ilusões de que não posso partilhar, causar uma felicidade em que não acreditaria ou que temeria perder? Possivelmente eu responderia com egoísmo ao seu devotamento e com calculismo aos seus sentimentos. Minha memória ofenderia a vivacidade de seus prazeres. Não, acredite, o primeiro amor nunca pode ser substituído. Enfim, que homem, por tal preço, quereria meu coração? Olha aqui, ao jogo da sedução, né? Essas palavras impregnadas de uma horrível coqueteria eram o último esforço da sensatez. Se ele desanimar, então continuarei sozinha e fiel. Essa ideia dominou. Olha que ela está jogando no sentido de que, falando assim, para ele desanime dela e ela continue fiel ao primeiro amor e eventualmente ao marido, né?
Essa ideia dominou-a e foi para ela o que é frágil ramo do salgueiro para o nadador, que a ele se agarra antes de ser arrastado pela correnteza. Ao ouvir essa decisão, Van den Ness teve um estremecimento involuntário que fez mais impressão ao coração da marquesa que toda a sua insistência anterior. O que mais impressiona as mulheres não é encontrar em nós afabilidades, sentimentos delicados como os seus, porque nelas a frieza e a delicadeza são indícios do que é verdadeiro. O gesto de Carlos revelava um verdadeiro amor. A senhora Daigleman percebeu a intensidade de sua afeição pela intensidade da sua dor. O rapaz disse com frieza: talvez a senhora tenha razão, novos amores, novos dissabores. Depois mudou de assunto e falou de coisas indiferentes, mas estava visivelmente emocionado e fitava a senhora Daigleman com uma atenção concentrada, como se a estivesse vendo pela última vez. Finalmente, deixou-a, dizendo-lhe com emoção: adeus, senhora. Até a vista, disse ela com essa graça sedutora que só possuem as mulheres finas. Ele não respondeu e saiu. Ela jogou um balde de água fria, né, no sentimento dele. Aqui ele deu uma arrefecida. Quando ficou só, quando a cadeira que Carlos ocupara vazia falava por ele, a marquesa sentiu-se arrependida e achou que não tinha procedido bem. Parece-me que falta exatamente os dois assumirem esse desejo, assumirem a paixão, né, e ver o que acontece. Obviamente que o rapaz está numa situação melhor do que ela, porque ela é casada e precisa manter um certo convívio aí por conta da sociedade. A paixão progride enormemente numa mulher no momento em que ela acredita haver agido pouco generosamente ou ter ferido alguma alma nobre. Em amor, nunca se deve descrer dos maus sentimentos. Eles são muito salutares. As mulheres só sucumbem ao golpe de uma virtude. De boas intenções o inferno está cheio, não é um paradoxo de pregador. Van den Ness passou alguns dias sem aparecer. Todas as tardes, à hora em que ele costumava vir, a marquesa esperava-o com uma impaciência cheia de remorsos. Escrever seria uma confissão. Aliás, seu instinto lhe dizia que ele voltaria. No sexto dia, que interessante, sexto dia o criado de quarto anunciou-o. Jamais ela lhe ouvira o nome com tanta satisfação. Sua alegria assustou-o. Fui bastante castigada, disse-lhe ela. Van den Ness fitou-a com um ar espantado. Castigada? Repetiu ele. Mas por quê? Carlos compreendia perfeitamente a marquesa, mas queria vingar-se dos sofrimentos porque passara, já que ela os suspeitava. Porque ficou nesse jogo, né? Só no jogo. Por que não tem vindo me ver? Perguntou ela, sorrindo. Então, não tem recebido visitas? Disse ele para fugir de uma resposta direta. O senhor de Ronquerolles, o senhor de Marseille e o pequeno Desgrignon estiveram aqui, um ontem, outro esta manhã, cerca de 2 horas. Vi também, creio, a senhora Firmiani e a irmã do senhor, a senhora de Listomère. Esse de Marseille, aqui que ela fala, o senhor de Marseille, é um importante personagem do mundo balzaquiano, entrevista em Modesta Migron, uma filha de Eva, etc. E o pequeno Desgrignon é um jovem aristocrata depravado e perdulário, protagonista de O Gabinete das Antiguidades. O nosso amigo Honoré de Balzac vai misturando personagens aqui para ajudá-lo nesta ficção. Outro sofrimento, dor incompreensível para aqueles que não amam com esse despotismo usurpador e feroz, cujo efeito mínimo é um ciúme monstruoso, um desejo perpétuo de furtar o ser amado a toda influência estranha ao amor. Como? Exclamou Van den Ness
consigo. Ela viu criaturas satisfeitas, ela lhes falou enquanto eu permanecia solitário e infeliz. Esse jogo aqui é muito interessante, né? Nós estamos falando de paixão, né? Eu estou dividindo isso aqui como de paixão. Mas é aquela velha história que quando a pessoa termina um amor, enfim, um relacionamento com alguém, ele fica um tempo meio que sondando o outro, não é? Para ver se a pessoa está feliz e só ele que está infeliz. Então, né, aqui é exatamente igual. Sepultou o seu desgosto, na página 128, e lançou seu amor para o fundo do coração como um esquife é lançado ao mar. Seus pensamentos eram daqueles que não se exprimem, que têm a rapidez dos ácidos que matam ao se evaporarem. Contudo, o seu rosto se anuviou e a senhora Daiglemon obedeceu a um instinto feminino, partilhando dessa frieza sem a compreender. Ela não era cúmplice do mal que fazia e Van der Ness se apercebeu disso. Falou de sua situação e de seu ciúme como se tratasse de uma dessas hipóteses que os apaixonados gostam de discutir. A marquesa compreendeu tudo e ficou tão vivamente comovida que não pôde reter as lágrimas. Desse momento em diante entraram ambos no céu do amor. Céu e Inferno são dois grandes poemas que fixam os dois únicos pontos em torno dos quais gira nossa existência, a alegria ou a dor. O céu não será sempre uma imagem do infinito de nossos sentimentos, que jamais será pintado senão em detalhes, porque a felicidade é uma só. E o inferno não representa as torturas infinitas de nossas dores, de que só podemos fazer obra de poesia porque todos são dessemelhantes? Uma tarde, os dois enamorados estavam sós, sentados lado a lado, em silêncio e ocupados em contemplar um dos mais belos espetáculos do firmamento, um desses céus puros em que os derradeiros raios do sol lançam fracas tintas de ouro e de púrpura. Nesse instante da tarde, o lento esvaecer da luz parece despertar sentimentos suaves. Nossas paixões vibram delicadamente e saboreamos as perturbações de não sei que violência em meio à calmaria. Mostrando-nos a felicidade por imagens vagas, a natureza convida-nos a gozá-la quando a temos perto de nós, ou com que choremos sua perda quando nos fugiu. Nesse instante, férteis em encantamentos sob o dossel dessa luz cujas ternas harmonias se unem às seduções íntimas, é difícil resistir aos desejos do coração que tem então tanta magia. Um momento ali de pôr do sol, os dois juntos, né? O autor aqui aposta numa certa magia do amor. O pesar se embota, a alegria embriaga e a dor abate. As magnificências da tarde são o presságio das confissões e as encorajam. O silêncio torna-se mais perigoso que a palavra, comunicando aos olhos todos o infinito do céu que eles refletem. Se falamos, o mais insignificante termo possui um poder irresistível. Não há então luz na voz, púrpura no olhar? Não temos a impressão de que o céu está em nós ou que estamos nós no céu? Contudo, Van der Ness e Júlia, pois desde alguns dias ela se deixava chamar assim familiarmente por aquele a quem gostava de chamar de Carlos, ela chamava ele de Carlos e ela de Júlia. Por um momento, para a época, me parece que já é uma intimidade, né? Chamar pelo primeiro nome. Falavam ambos, mas o assunto primitivo da palestra estava bem longe deles e já nem sabiam o sentido das palavras, escutavam com delícia os pensamentos secretos que elas encobriam. A mão da marquesa estava na de Van der Ness e ela a abandonava sem pensar que isso fosse um favor. Olha aqui, ó, os corpos se encontrando. E é interessante porque não se fala no Vítor, que é o esposo da marquesa, porque tudo isso se desenrola na casa. Não sei exatamente o que está acontecendo em relação ao marido, se ele não está em casa, se ele não está nem aí, ou se ele, né,
talvez até saiba, não sei. Vamos ver na sequência aí se ele aparecer aqui. Porque não é comum, o sujeito vai na casa, fica se enrolando ali, né? Elas estão de mãozinha dada já, né? Não é comum, pelo menos não me parece ser assim, ainda mais naqueles dias que todo mundo olhava todo mundo, né? Imagine 1800 talvez, aí todo mundo era fruto do olhar alheio, ainda mais uma mulher casada. Mas vamos lá. Inclinaram-se juntos para ver uma dessas majestosas paisagens de neve e de geleiras, de sombras acinzentadas que tingem as encostas de montanhas fantásticas. Um desses quadros repletos de contrastes bruscos entre as chamas vermelhas e os tons escuros que decoram os céus com uma inimitável e fugaz poesia. Fraldas magníficas onde renasce o sol, maravilhosas mortalhas de crepúsculo. Nesse momento, os cabelos de Júlia roçavam o rosto de Van der Ness. Ela sentiu esse contato leve, estremeceu vivamente e ele ainda mais, pois ambos haviam gradualmente chegado a uma dessas crises inexplicáveis em que a calma comunica aos sentidos uma percepção tão fina que o mais leve choque faz brotar lágrimas e transbordar a tristeza se o coração está perdido em suas melancolias ou lhe dá inefáveis prazeres se está perdido nas vertigens do amor. Quase involuntariamente, Júlia apertou a mão do amigo. Essa pressão persuasiva deu coragem à timidez de Van der Ness. As alegrias do momento e as esperanças do futuro, tudo se fundiu numa emoção, na emoção da primeira carícia, do casto e modesto beijo que a senhora d'Aiglemont aceitou na face. Olha a coisa se encaminhando. Quanto mais insignificante é o favor, mais forte, mais perigoso se torna. Para a infelicidade de ambos, não havia ali nem simulação nem falsidade, pois, aliás, foi o entendimento de duas almas, separadas por tudo que é lei, reunidas por tudo que é sedução na natureza. Olha agora o que vai acontecer, gente. Imagine os dois quase de mãozinha dada, roçando, ele taca-lhe um beijinho no rostinho dela. Então, imagine esse momento, né? Aí o que acontece? Página 130, ó. Neste momento, entrou o general d'Aiglemont, o marido dela, o Vitor, o general d'Aiglemont. O ministério caiu, disse ele. Seu tio faz parte do novo gabinete. Desse modo, tem muitas probabilidades de vir a ser embaixador, Van der Ness. Ele entrou, não sacou o momento que eles estavam vivendo, ali um devaneio, né? E endereçou a palavra para o rapaz, para o Carlos, dizendo que o ministério caiu e o tio dele está ocupando uma posição de destaque. O Van der Ness vai virar embaixador, com certeza. Carlos e Júlia entreolharam-se, corando. É porque eles, Carlos e Júlia, né, os dois, não estão nessa discussão aí de política. O negócio deles é entre eles. E aí, com a entrada dele falando isso, eles tomaram um susto. Esse pudor mútuo ligou-os ainda mais, quer dizer, ficaram com o rostinho vermelho, os dois, ambos, e isso foi uma ligação entre eles, né? Disse muito mais do que simplesmente dar as mãos ou qualquer outra coisa. Ambos tiveram o mesmo pensamento, o mesmo remorso. Laço terrível e tão forte entre dois bandidos que acabam de matar um homem quanto entre dois apaixonados culpados de um beijo. Era preciso responder ao marquês. Eu não quero sair de Paris, disse Carlos de Van der Ness. Nós sabemos por quê, replicou o general, afetando a finura de um homem que descobre um segredo. Não quer abandonar seu tio para conseguir ser declarado herdeiro do seu papariato. A marquesa escapou para o seu quarto, formulando consigo esta horrível opinião sobre o marido. Ele é por demais imbecil. Olha que interessante. O nosso amigo Carlos podia ocupar uma embaixada, né? Porque o tio dele agora vai ter uma posição de destaque. Ele disse, não quero ir. O marido da marquesa, burramente, não percebendo a situação, disse, eu sei porque você não quer ir. É porque o seu tio
você quer cuidar, você não quer abandonar seu tio para conseguir ser declarado herdeiro, né? Para ficar com os bens do seu tio, provavelmente o tio mais velho. E aí ela, a marquesa, foi para o quarto pensando que, como o meu marido é imbecil, ele é por demais imbecil. Terminamos, gente, página 131, muito bom, muito show. Vamos em breve passar, no próximo episódio, vamos passar para a quarta parte, que chama-se O Dedo de Deus e o Bièvre. Está aqui, página 133. É isto, estamos firmes e fortes aí. Dê uma olhada na playlist, além dos livros eu tenho mais outras coisas interessantes no canal. E inscreva-se no canal, destrava o sininho e diz aí no sininho que quer receber todas as recomendações deste canal. Tá certo? Muito obrigado, acabei de ler mais uma parte de A Mulher dos 30 Anos, de Honoré de Balzac. É isso, muito obrigado, tchau, tchau.